multiversos integrativos. E eu vou pedindo licença para iniciar a gravação desse nosso momento de construção do saber integrativo, hoje trabalhando sobre a questão da interpretação, do processo cognitivo, cognoscente, ativo, integrativo da interpretação que o nosso sistema nervoso, o nosso aparato físico aqui nos oferece na nossa vivência. E para quem não nos conhece, não me conhece, sejam todos bem-vindos. Eu sou Luciana, eu sou psicóloga, sou educadora, epistemóloga, administradora, tenho uma atuação integrativa no meu lugar no mundo, trabalho com a psicoterapia integrativa na clínica, através da mentoria, do coaching, do desenvolvimento de processos integrativos vivenciais no campo corporativo, organizacional, pessoal, clínico, psicoterapêutico, educativo na formação de profissionais na área da saúde. E estou aqui nesse movimento no nosso canal Multiversos Integrativos para trazer a todos a oportunidade de vivenciar e conhecer o que se faz no nosso ato existencial, na nossa vida, que são os processos integrativos. E nesse momento eu vou falar sobre um processo integrativo que está integrado com diversos outros processos, ele não é fragmentado, ele não é isolado, que é o processo da interpretação integrativa, também na literatura, no campo acadêmico, é conhecido por neurointerpretação, que é um trabalho de atuação do nosso sistema nervoso central, através dos seus componentes, os neurônios que se organizam em nervos, em glias, e da transmissão de informações que eles processualizam e também conseguem conectar, conseguem transmitir simultaneamente, construindo os nossos verdadeiros filmes de realidade da nossa vivência, que vão ser a base para as nossas ações, os nossos atos, os nossos direcionamentos do que fazer, quando fazer, com que elementos da nossa existência. E esse movimento de interpretação, ele ocorre em simultâneo com um que nós trabalhamos em outra construção do conhecimento integrativo também, que é o processo integrativo da percepção, com as suas especificidades de processualidade. E esse processo de interpretação, ele ocorre praticamente simultaneamente ao processo de percepção. Eles trabalham muito interconectados, embora sejam processos distintos, porque o processo de percepção, ele versa sobre a captura dos detalhes, dos dados, das informações, das especificidades, daquilo que compõe a nós no nosso aspecto interno, chamado de interocepção, e daquilo que é dado dos elementos externos a nós, que é chamado esterocepção, que são os elementos do espaço em que nós estamos naquele momento, naquele tempo, e que estão ali trocando conosco na sua existência num espaço comum. A percepção faz a captura e a transmissão dessas informações através dos nossos órgãos dos sentidos, que vão formar a nossa atuação, a nossa função da visão, da audição, do olfato, da gustação ou paladar, do tato, e que se articulam integradamente no que nós chamamos de função sinestésica, porque tudo isso acontece simultaneamente e captura as características, os detalhes do que está fora de nós, através da sua ação de esteropercepção, de esterocepção, e traz para dentro de nós
e também são transmitidos junto com os dados das nossas condições internas, da nossa interocepção, e tudo isso vai ser encaminhado para o nosso encéfalo, aquilo que está aqui, toda aquela rede de neurônios que trabalha aqui dentro da nossa caixa craniana, na nossa cabeça, e vai passar por todo um sistema de seleção, de classificação, aonde os detalhes dessa percepção que vão passar pelo sistema de seleção, de escolha, né, de filtro, devem permanecer ativos, e aqueles que devem ser encaminhados para a nossa rede de armazenamento de dados, que é chamada inconsciente, não serão organizados no processo que está acontecendo em simultâneo, chamado interpretação, que é um sistema de associar elementos, características, conectá-los entre si, formando um conjunto mais inteiro, mais repleto de detalhes, de informações, de dados daquilo que nós estamos vivenciando, incluindo nessa interpretação as memórias de experiências anteriores que nós tivemos com questões, com aspectos, com elementos similares a estes, mas similares em suas parcialidades, porque o nosso sistema de percepção, ele seleciona parte das características para compor o nosso filme de conhecimento da realidade sobre nós mesmos e sobre tudo à nossa volta, e ele exclui características, colocando-as, encaminhando nesse sistema de transmissão para serem armazenados na nossa memória, que articula os elementos desconhecidos, que são os elementos que ficam no inconsciente. Então, esses elementos da percepção que passam por esse sistema de seleção, eles são conectados entre si e com dados que são intencionadamente ativados na nossa memória consciente por similaridade de características parciais, e vão ser também associados por essa função da interpretação, que vai construir a nossa realidade com formas, cores, texturas, com percepção de intensidade de onda de cores diferentes para terem cores múltiplas, que vai ter cheiros, odores que estão compondo aquelas formas, que vão ter contornos contrastantes, que vão ter formas mais preenchidas, outras menos preenchidas, formando algo que se destaque, é mais centro da construção daquela vivência real, e outros que estão mais obtusos, mais disformes, num segundo plano, num plano de fundo que compõe a realidade, dando até ali no sistema de interpretação associado com o sistema de percepção, o destaque, a ênfase em elementos que estão ali, foram selecionados para estar ali, porque, por exemplo, na nossa interpretação e na nossa intenção de ativar memórias, que é chamado de processo de evocação de experiências passadas, por exemplo, estiveram associados ao nosso êxito, ou a emoções positivas, emoções de satisfação, de alegria, de realização, e são memórias que se pretende que participem ali com aquela construção da nossa realidade atual, do mesmo modo que pode estar em destaque ali no centro dessa interpretação do nosso sistema parcial seletivo perceptivo, que passa pelos nossos critérios de seleção, informações que nos destacam contatos ou ações mais cautelosas, mais cuidadosas, né? Mais bem elaboradas, com mais profundidade do nosso envolvimento, do nosso conhecimento, porque estão conectadas a experiências passadas que foram ali ativadas e estão fazendo parte dessa interpretação,
como algo que se tivesse, quando tivermos mais cautela e mais cuidado, obtivemos resultados ainda mais exitosos, mais interessantes, ou mediante um quadro similar de ameaça, de agressão que nós passamos, de situações humilhantes, vexatórias, difíceis, nós agimos daquela maneira, nós conectamos as nossas habilidades, as nossas competências com as características da experiência real e dos elementos que nós vivenciamos de dada maneira, e nessa interpretação, que é esse filme que está sendo construído com todos os detalhes possíveis em movimento, ou seja, no antes, durante, depois, com elementos sincrônicos, precisam ser centralizados, destacados na sua forma ou nos seus movimentos, nos seus odores ou, né, nos seus sabores e no sistema de emoções que provocam em nós, nas decisões que nós tomamos e nas ações que nós executamos, para que nós também nessa interpretação façamos um automonitoramento do nosso corpo, da nossa fisiologia, da nossa bioenergética e possamos estar então preparados para viver aquela realidade, aquele filme que nos é apresentado com a nossa plena potência, selecionando o nosso êxito, se no nosso sistema de aprovação particular, de princípio de vida, for esse a nossa tomada de decisão, a nossa escolha, o nosso propósito, a nossa preferência, ou se é para uma ação que nós pretendemos que não seja destaque, não seja percebida por muitas pessoas, então que seja mais contida, mais moderada, mais ponderada. Se é caso o nosso sistema de justa medida, os nossos critérios de classificação, as nossas escolhas, as nossas tomadas de decisão, assim preferirem, as nossas preferências disserem: não quero ser o centro da atenção, não quero ser o melhor, quero fazer ali o que é preciso fazer e passar desapercebido. Então, o nosso filme de interpretação vai criar esse enredo de movimento com essas nuances das nossas decisões a partir das nossas emoções, das nossas sensações que foram experimentadas na nossa história de vida passada, em momentos similares passados, e vai conectar cor, forma, textura, cheiros, odores, sabores, a nossa possibilidade de construir o contato do tato com aqueles elementos e conosco mesmo, na nossa própria articulação de contato tátil, vai trazer na nossa interpretação elementos das nossas ações, inclusive sugerindo e até talvez automatizando os nossos atos, os nossos comportamentos a partir dos anteriores, e vai interpretando, ou seja, construindo um filme que está nos transmitindo mensagem específica para que nós reconheçamos essas mensagens e, a partir do nosso sistema de escolha de preferência, elejamos essa mensagem contida ali na interpretação e passamos ao ato, ao comportamento, à ação física motora, seja ela verbal, por comunicação, seja ela utilizando gestual, seja ela utilizando nossa inteireza, todo o nosso corpo, naquilo que precisamos fazer, agir, relacionar, movimentar, produzir, de acordo com essa interpretação, que é um processo integrativo conectado com a nossa ação, que é seletiva, parcial, de percepção da nossa vivência, no seu aspecto próprio, de íntimo, interno nosso, na nossa interocepção e nas nossas percepções de tudo que está fora e se relaciona conosco, na nossa porção de exterocepção, compondo esse nosso filme interpretativo, que também é parcial, do todo da nossa
realidade, da nossa vivência com todos os seus elementos, porque o nosso processo seletivo, ele é parcial, e nosso processo perceptivo é seletivo e é parcial, e ele é excludente de detalhes, e a nossa interpretação, então, leva em conta as características da percepção seletiva, excludente, parcial e da nossa história de vida, inclusive induzindo para uma questão de redução de gastos energéticos, da processualidade da nossa vivência, da nossa inteireza, as nossas ações, a transmissão de mensagens que nos comunicam ações e que, se puderem ser repetidas e até sem um automonitoramento consciente muito ativo, serem mais automatizadas, serão mais viáveis para a economia de processo, mas poderão ser mais potentes das disfuncionalidades e dos efeitos posteriores não serem aqueles que numa ação mais impulsiva, sem tanto contato, podem produzir, já que esse processo de interpretação, que também é integrativo dos vários elementos, mas voltando a lembrar que são elementos parciais, porque eles advêm de uma percepção seletiva, parcial e excludente de tudo que se vivencia, de todos os elementos disponíveis, deixando ao consciente só uma parcialidade e levando ao armazenamento inconsciente outros detalhes, outros elementos, outras possibilidades, nos fornece, mesmo que numa processualidade que integra os elementos da nossa cognição, os elementos sensoriais, os cognitivos, os emocionais, a nossa história de vida, os elementos comportamentais, os de trocas, os relacionais, de experiências passadas, ele integra tudo que está disponível, mas ele integra elementos disponíveis que já são consequentes, que estão ali disponibilizados por uma outra função, que é a percepção seletiva, excludente e, portanto, parcial. Então, se nós sabemos que o nosso sistema de interpretação também constrói uma interpretação, comunica uma mensagem e sugere ações que são integrativas, mas parciais, porque elas originam-se na função de percepção seletiva parcial e excludente, nós também, para que tenhamos um processo de interpretação integrativo mais amplificado, precisamos manter vivo em nós o entendimento de que estas ações, essas funções desenvolvidas pelo nosso sistema nervoso central, no nosso encéfalo, pelo nosso aparelho cerebral, são parciais de neurointerpretação e que a maneira que nós temos de ampliar a sua processualidade integrativa e considerar mais detalhes, elementos na nossa percepção e assim podermos integrá-los na interpretação que está sendo construída, nós precisamos utilizar o paradoxo da dúvida, ou seja, precisamos colocar em dúvida, questionar as garantias, as certezas que essas interpretações nos apresentam, de que as coisas são absolutamente, rigidamente daquela forma, de que as ações executadas da maneira que estão sendo sugeridas garantem um êxito, porque anteriormente foram exitosas, mas eram situações similares, que também excluíram detalhes que agora podem ser importantes na realidade atual, que levavam em consideração habilidades, capacidades e a nossa condição num tempo anterior, num tempo passado, que não é o de agora. Então, colocar em dúvida as certezas e abrir questionamentos se podem estar ali de fora, não sendo considerados na interpretação que nos indica o que está acontecendo, nos indica um tema, uma explicação, um enredo e nos sugere ações sobre isso,
colocar a questão de que aquilo pode não ser bem assim, de que eu posso considerar, de repente, capturar mais detalhes, de que eu posso criar interpretações diferentes e outras possibilidades de ação possam ampliar a minha ação de interpretação que integra, que conecta, mas integra e conecta parcialidades da vivência com seus elementos e, portanto, nessa integração de parcialidades pode me dar uma falsa noção de inteiro, de inteireza, de integração e me sugestionar a ações que sejam parciais e que possam produzir efeitos que sejam disfuncionais e que não sejam desejados naquele momento e que eu possa então ter mais cautela, né, e me abrir às perguntas, às interrogações para adquirir interpretações complementares, alternativas ou modificar aquele processo de interpretação da minha vivência e poder ali então ter uma possibilidade de uma ação mais inteira e que envolva mais detalhes, mais especificidades e mais potencialidades de eu de fato estar interpretando uma realidade perceptiva com mais amplitude integrada, mesmo sabendo que parcialidade, que é parcial e que aspectos estão sendo relegados à memória inconsciente, portanto não estão sendo articulados naquele processo de interpretação, mas que podem se manifestar lá no inconsciente através de sensações estranhas, através de atos aparentemente desconexos, mas que indicam que alguma coisa está se conectando ali, pode ser um detalhe, pode ser uma característica importante, e que se eu der o tempo e abrir ao questionamento que fale sobre as incertezas, sobre outras possibilidades, eu possa ali me conectar e ampliar a minha interpretação integrativa destas parcialidades que são construídas a partir da nossa percepção seletiva e ali estar mais envolvido com o todo, a inteireza que me compõe, que compõe o que eu estou vivenciando e de repente agir com mais propriedade e obter os efeitos mais associados à minha escolha, à minha tomada de decisão e até estar mais apto a fazer os ajustes que demandam as nossas ações, porque a nossa vida é um processo contínuo e está sendo sempre em movimento. Então, esta é a construção do saber integrativo a respeito do processo de interpretação que subjaz, que se faz em simultâneo com o nosso processo de percepção a tudo que nós contatamos na nossa vivência, nos seus aspectos internos do nosso interior, nos seus aspectos externos, de tudo que está fora de nós, e que vão sendo seletivamente percebidos, encaminhados para o processo de integração da percepção, com as partes que são ali selecionadas para atuarem, sendo que as partes que são selecionadas para não participarem vão para o inconsciente e, em simultâneo, estimula, ativa o processo de interpretação, que é a construção do filme, com os seus detalhes, com os seus movimentos, com as suas cores, texturas, com seus odores, cheiros, aromas, com os seus sabores, com todo o movimento que o contato físico pode gerar, e nessa interpretação integrativa parcial, por ser sobre as parcialidades que foram selecionadas pela percepção, sugerirem as nossas ações com base na nossa história de experiência passada, num grande processo que conecta, que integra, mas integra parcialidades e cabe a nós a escolha por viver
o paradoxo da dúvida por colocar toda essa interpretação em dúvida, em questionamento quanto os aspectos que participam, que estão incluídos ali, e os que estão de fora, os que foram excluídos, para eu tentar encontrá-los, ter contato com eles e considerá-los, assim quanto colocar em dúvida a certeza, o absolutismo contido naquilo e tornar relativo e construir possibilidades um pouco diferentes, com algumas características modificadas, que podem ser caminhos também, interpretações e ações também validadas, também escolhidas, assim como também as garantias dos efeitos, porque isso vem da excitação, da ativação e da consideração, da conexão, da integração de memórias de experiências passadas por similaridades de alguns aspectos da percepção e não de todos, e que foram executados por nós em condições que não são as mesmas de agora, que são anteriores e que, portanto, não estão absolutamente associadas, integradas e não vão garantir os resultados que são sugestionados, induzidos ali a priori. Então, que possamos ter esse conhecimento dessas processualidades nos seus movimentos integrativos, mas a partir de parcialidades, e possamos escolher a nossa conduta para ampliar essas interpretações integrativas e colocar mais detalhes e potencializar alternativas que podem ser viáveis aos ajustes dos movimentos, como forma de ampliar a nossa interpretação integrativa e nos colocarmos em vivências que tenhamos condições de nos autoconhecer muito mais e de considerar as nossas multidimensões nos seus multiníveis e, portanto, não vivenciarmos sobre intensificações e sim sobre moderações que são mais capazes de serem realizadas por nós e que nos demandam de energia, de processo de contato, de controle, de monitoramento e de descanso em níveis menores e que, portanto, são mais moderadas e não nos desgastam, e sim nos promovem um nível de bem-estar, de saúde, de tranquilidade, de satisfação ampliados, que podem ser integrados e que podem ser vivenciados muito mais no nosso processo de vida. Então, por hora, eu agradeço a oportunidade de construção desse processo integrativo sobre a interpretação, a função neurológica, né, desenvolvida pelo nosso cérebro, na nossa vivência tão fundamental. E manifesto aqui a gratidão pela oportunidade daqueles que estão acompanhando os estudos aqui no nosso canal e os convido, se caso gostarem, que possam oferecer o joinha, o like, compartilhar o vídeo. Se tiveram dúvidas ou surgiram temas, questões que possam comentar no vídeo para que nós possamos acessar e utilizá-las. E para aqueles que acharem válido desenvolver processos integrativos, vivenciais na clínica psicológica, no desenvolvimento laboral, no coaching, na mentoria, no desenvolvimento profissional em saúde, tem aqui na descrição do vídeo o nosso e-mail. Será uma honra poder vivenciar esse processo com cada um de vocês. Por ora, manifesto a minha gratidão profunda sobre a construção desse saber integrativo.